Eu vou parar aqui para vocês uma trajetória da minha vida. Agora, eu e a minha esposa, primeiro a minha irmã, ela teve um problema no casamento. O marido dela sumiu, ficou 3 dias fora, depois apareceu, depois ficou mais tantos dias fora. E ali chamaram o padre para poder jogar uma água benta nele lá, ou coisa parecida, porque dizia que ele estava meio estranho. O padre falou que aquelas coisas não existiam. E até que ela conversou com o pastor convidou para ir para a igreja, e as coisas começaram a se acertar. E aí então a minha esposa teve o desejo de ir para conhecer. E eu era durão. Eu vejo vocês, eu vejo que vocês são, acho que já era bonzinho. Pastor Cristian foi falar com ele da palavra de Deus, ele já foi aceitando. Eu era durão. Estava tendo lá na frente de casa lá, ia ter um culto lá, eles iam tocar, bem na hora que a gente ia ensaiar o rock. Eu estava tudo pronto, guitarra ligada, bateria armada, tudo preparado. Aí o irmão aparece lá, o irmão que mora aqui para cima, tudo pronto para começar o culto ao ar livre. Eu fui lá e falei: mas meu irmão, nós vamos começar a banda. Aí ele falou: meu querido, é a obra de Deus. Eu falei: mas e o ensaio, como que vai ficar? Aí ficou aquela coisa, né? O dia que ele me viu cristão, ele deu glória. Lembra de mim? Eu lembro de você. Falei: paz do Senhor, meu irmão, eu sou também. Ele: glória a Deus. Aquele dia você lembra? Eu falei: lembro. Deus opera milagre. Glória a Deus. Eu era durão. Você vai? 20 minutos. E você vai sair comigo. Eu posso impedir minha esposa de buscar? Não. Mas eu era durão. Você vai? Tudo bem, eu vou com você. 20 minutos você vai ficar lá. E quando eu sair, você sai junto comigo. Ela falou: tudo bem. A minha esposa, ela tinha 37 pares de sapato. 37 pares de sapato. Cabeleireira. Ganhava muito bem. 37 pares. Cabeleireira. Não pagava aluguel. Tinha seus clientes. Tudo isso. Quando ela veio para cá, ela largou tudo. Tudo. Eu era cabeleireiro. Eu era um dos melhores cabeleireiros da cidade. E eu não estou falando isso para minha glória, não. As pessoas tentavam fugir de mim, porque eu era chato. Você não vem no horário, então você tem que pagar o horário que você não veio, porque eu não estou brincando. Tudo que eu sempre peguei para fazer, eu sempre fiz sério. Eu não estou brincando. Falei: então, se você não veio, você tem que avisar uma hora antes. Se você não avisar uma hora antes, você tem que pagar o horário, porque eu perdi de atender alguém porque você não veio. Eu tinha clientes. A pessoa fugia de mim por causa disso. Aí quando ela ia casar, ela vinha cortar cabelo comigo, porque na hora de casar tinha que procurar o cabeleireiro para poder acertar meu cabelo e pentear meu cabelo para o casamento. Era assim. Quando eu fui para lá conhecer a igreja, eu tinha planos de tocar nos bares, de tocar nas pizzarias. Eu estava com um violão. Ora, um servo de Deus pegou aquele violão e falou: esse violão vai tocar só para Jesus. E a oração dele, graças a Deus que Deus ouviu. Quando eu estava lá naquele lugar, era 20 minutos. Eu digo a você que eu estou falando hoje de um Jesus que transforma água em vinho. Eu bebia. Quando eu fui para lá, eu falei: não vou nem beber, porque vai que alguém ora e eu caio. Eu ouvi falar que esse povo cai, então não vou nem beber, porque eu não quero cair. E eu bebia. Mas quando eu cheguei lá, eu bebi do vinho de Jesus, aquele que só Ele pode dar. E esse vinho curou todo o sentimento que eu tinha. Ele me libertou do álcool. Ela amassai. 20 minutos se transformaram em 13 anos na presença de Deus. Com pouco tempo eu comecei a receber as chamadas de Deus. Aonde quer que eu fosse, eu recebia uma chamada do Senhor. Aí Deus começou a falar que eu ia ser pastor. Eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Eu falava: eu prego a palavra, mas ser pastor não. Mas por que você não quer ser pastor? Porque eu sei o que é a vida de um pastor. Pastor, ele é o fio terra da coisa. Eu sei muito bem o que é. E eu comecei a receber nunca levei uma chamada missionária. Nunca levei uma chamada missionária. Só de pastor. Pessoas que não sabiam de nada, sonhavam, chegavam chorando em casa. Pessoas que faziam 2 anos que eu não via. Todos eles traziam a mesma mensagem, que tinha me visto pastoreando. Eu comecei a ver que a coisa era séria. Esse tempo em que nós recebemos essa chamada, eu comecei a ler a Bíblia. E eu li a Bíblia em 3 meses inteira, de Gênesis a Apocalipse.
Porque quando eu pego algo para fazer, eu faço com vontade. Aquilo Deus, Ele entrou dentro do meu coração, que eu li a Bíblia constantemente. Qualquer tempinho estou lendo a Bíblia. 3 meses eu li. E o interessante é que de tanto eu ler a Bíblia durante o dia, alguma coisa acontecia à noite. Porque à noite, quando eu dormia, abria-se uma Bíblia e eu começava a ler a Bíblia. Eu fechava os olhos para dormir, eu via essa Bíblia aberta. Eu começava a ler os livros da Bíblia. A minha esposa ouvia eu lendo algumas vezes e ainda falar em línguas. Ela falou: você falou uma língua que eu nunca vi você falar. E às vezes pegava na mão dela e entregava alguma mensagem de Deus para ela. E depois ela me falava. Li em 3 meses. Quando eu fui falar para o presbítero da igreja, passei por mentiroso. Verdade ou não é? Não, ninguém faz isso. Passei por mentiroso. Se tivesse deixado, aquilo tinha entrado no meu coração. Aí, queridos, eu continuei lendo. Mas eu vou citar algo aqui para vocês. Estou falando relacionado à minha vida, amém? A trajetória da minha história, tá? Eu comecei a receber muitas mensagens, ideias, mensagens, profecias. Porque, de certa forma, era algo decorrente na minha vida. Tudo que você vai fazer tem que estar embasado nas Escrituras. A pastora vai fazer uma campanha, tem que estar nas Escrituras. É ela que está fazendo isso. Uma campanha que você vê, tem igreja que tem cada campanha doida, que não faz sentido algum. As 7 voltas na igreja, foram 13 que eles deram, não foram 7. Sim ou não? Foram 13. Vai contar que você vai ver que foi 13. E era para derrubar Jericó. Vai derrubar a sua igreja? Você vai fazer campanha para rodear a sua igreja para derrubar ela? Campanhas que não fazem sentido. Então, eu recebi muitas mensagens. Abre a sua Bíblia, vamos ler. Abre em Atos 17:11. E assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. De quem? De Paulo, do apóstolo Paulo, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Tudo que você receber, tudo que for campanha, tudo que for ideia, imagina quantas ideias eu recebi quando as pessoas começaram a perceber que eu tinha esse chamado. Quantos pastores apareceram? Olha, eu já tenho as cadeiras, olha, eu já tenho o púlpito, nós vamos trabalhar junto, a gente já tem 10 pessoas para estar com a gente, já vai ter pessoas na igreja. Eu falava: não, por quê? Porque Deus não disse que seria dessa forma. Abre a sua Bíblia agora, em 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 20. Amém? Então, leia comigo. Você vai ver que eu cometi um erro, tá? 5:20. Diz assim: não desprezeis as profecias. Você não pode desprezar as profecias. Mas o 21 diz: examinai tudo e retém o bem. O que aconteceu comigo? Eu recebi mensagem dizendo: larga de ser cabeleireiro, entrega a tua loja. Eu tinha uma loja. Quem lembra da minha loja? Angelina lembra. Que alugava DVD, que vendia livros. Era algo na minha casa, não era na igreja. Aquilo ali trazia, de certa forma, um sustento para a minha casa. E eu recebi mensagem de Deus que era para me entregar tanto o salão de cabeleireiro, tanto a loja evangélica que eu tinha. Talvez até fosse, mas talvez não era naquele tempo que eu deveria ter feito. E eu acabei tomando aquilo ali de uma forma que eu entreguei tudo de uma forma assim. De um dia para o outro, eu não tinha mais nada. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, versículo de número 29. Leia junto comigo. Eu recebi muito, tá? Falem 2 ou 3 profetas e os outros, o que diz aí? Julguem. Então eu devo julgar. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. E os espíritos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. Eu recebi mensagem de pessoas que eu evangelizei, e por receber tanta, eu entreguei o meu salão de cabeleireiro, eu entreguei tudo, eu fechei o salão na prefeitura, para você ter uma ideia. Eu entreguei a loja, eu entreguei os DVDs, tudo isso, e de repente eu me vi sem nada. Por quê? Porque eu comecei a pensar que tudo aquilo de fato era para mim fazer imediatamente, ou era para fazer, ou talvez nem era para fazer.
mas eu estava de uma forma de que eu entreguei tudo. Só que isso foi um pouco mais para frente, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver muitas coisas antibíblicas. E quando você começa a ler a Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, está lendo Bíblia? Tá. Quanto mais eu lia, mais estreitava na terra, porque eu começava a ver as coisas erradas. Porque você tem as escrituras, como os berianos, você se torna nobre, porque você olha e você compara nas escrituras. Então eu comecei a ver campanha com objetos ungidos, com porta ungida, e eu entendi que aquilo não fazia parte da vontade de Deus, que fosse daquele jeito. Aí a gente saiu, e quando a gente saiu, queridos, a coisa ficou estreita para nós, porque eu comecei a procurar uma igreja para mim poder ir. Aí eu ia em uma, você via o adultério há muito tempo acontecendo. Você via na outra, você via o ministério de louvor tocando, fazendo um bico no carnaval. Aí não, mas é o trabalho deles, é a profissão deles. Mas como pode de uma mesma boca sair bênção e sair maldição? Como pode você cantar músicas que falam da traição, para você deixar a tua mulher em casa, para você falar para ela que vai pescar e não vai pescar coisa nenhuma, que vai beijar na boca e coisas assim? Como pode sair isso de um instrumento de Deus? Eu fiquei sabendo que ia ter um congresso. Eu falei, eu vou. Eu não sou de ficar procurando profeta para saber, mas eu vou. Eu sei que uma mulher de Deus, eu estou sem igreja, então por ocasião disso eu acabei indo. E quando eu cheguei lá, eu estava no meio das cadeiras, junto com a minha família, junto com a minha esposa, e eu fiz um pedido a Deus. A mulher estava no altar, sentada. Eu falei, Senhor, dentro de mim, só no meu coração, Senhor, se o Senhor tem essa obra na minha vida, porque isso é muito sério, eu peço que o Senhor use aquela mulher para falar comigo, essa missionária. E assim eu vou saber, porque eu nunca vi ela. Eu nunca fui para Osasco, diz que ela veio de Osasco. Ela não é dessa igreja, ela nunca me viu. Se chamava Sara, um congresso que teve naquela igreja. E exatamente naquele momento ela levantou, começou a falar em línguas e disse, você não pediu para mim falar com você? Sou eu sim o Deus que tem essa obra na sua vida. E muitos vão se levantar contra a sua vida. E a porta grande que eu te abro nesse lugar. E ela rodou a igreja em volta das cadeiras e deixou no mesmo lugar falando em línguas. E eu falando em línguas disse, esse é o tamanho da porta que eu abro na sua vida, neste lugar. Nem a tua família acredita que eu tenho essa obra na sua vida. Eu pergunto a você, o que você pensaria no meu lugar? Uma igreja enorme, com 10 mil membros, já vem na minha cabeça, uma igreja enorme, com 10 mil membros, com 20 mil membros, enorme. Eu não sei, talvez aquilo que para você é grande, está mais cheio de homem do que de Deus. Talvez aquilo que você vê como enorme, é enorme só de tamanho, e as coisas pequenas, às vezes diante dos olhos de Deus, são coisas grandes. Eu não sei, eu sei que eu pensei nisso, eu imaginei, pessoas sonharam, com mesa de mármore, com piano no altar. Eu tenho meu parceirão aqui que acompanhou toda a trajetória e viu tudo isso acontecer. Eu recebi mensagem de que vinha aparecer van, um monte de coisa aconteceu, que batia com coisa que tinha acontecido, tudo isso. Eu não sei, talvez esta obra aqui seja algo grande. A tua vida sentada aí na cadeira para ouvir a palavra de Deus é algo grande diante de Deus. Ao invés de nós pensarmos numa igreja enorme, gigante, talvez uma igreja pequena, mas uma igreja que quer mudar, que quer ser transformada pelo poder de Deus, é algo grande na presença de Deus. Aí, queridos, eu comecei a orar e eu encontrei uma igreja, a igreja da pastora Neuza. Eu sei que muita gente tem preconceito de mulher com pastora. Eu sei que tem. Eu sei também que não é toda mulher que é pastora, que é o pastor, a mulher também é. Não é isso, eu sei. Mas Deus levanta quem Ele quer, amém? Quem Ele quer. E a pastora Neuza é muito mais pastor do que muitos pastores que eu conheci. Eu contemplei quando estive lá. Ela chegou aí na Bolívia e ela subiu uma montanha para tirar um casal que estava no trabalho escravo. Começou a trabalhar em busca de alimento e foi emprestando coisa para poder, dinheiro para poder sustentar a casa, e virou trabalho escravo. Ela saiu daqui do Brasil e foi lá atrás daquelas almas e trouxe de volta e pagou a dívida. De certa forma eu aprendi muita coisa com ela.
Eu aprendi muita coisa com o ministério dela. Ministério que pregava a verdade. Ministério que era sério. Ora, queridos, foi maravilhoso o tempo em que eu estive ali. Sabe como a gente ia para lá? A gente ia dentro de um Fox. Repare, eu, a minha esposa, a Ingrid, quantos são? Quantos? O Osmar, enorme, ontem deve ter uns 2 metros, a mulher dele e as 3 filhas dele. Fizemos essa trajetória por mais de 2 anos. Se não for mais, se eu não errar no que eu estou falando. Foi mais? Às vezes acabo. Nós aprendemos muito. E durante esse tempo eu estive orando por essa obra daqui, que nós temos hoje. Durante todo esse tempo eu nunca enganei a pastora. Eu cheguei nela e disse: olha, Deus falou que tem uma obra na minha vida, que um dia eu vou ter um ministério. Eu sei que a pastora queria que eu ficasse aqui, que eu ajudasse aqui. Eu posso fazer isso enquanto eu estou aqui, mas eu não posso negar que agora já passou o tempo, o desejo já está no meu coração. Eu estive lá, naquele lugar eu aprendi muita coisa. A minha esposa, havia uma promessa de Deus que Deus ia tocar no ventre dela como tocou no ventre de Ana. Presta bem atenção. O primeiro neném que ela engravidou, ela perdeu. A curetagem que foi feita machucou todinho ela por dentro. Poderia ter trazido o exame. Ela não engravidava, já ia se passar 2 anos. Me mandaram para o médico. Eu fui para o médico. Quando cheguei lá no médico, o médico fez o exame e disse que a minha taxa que eu preciso ter para engravidar a mulher havia diminuído. Então eu só tinha 8 mil, parece que precisa de 20 milhões, eu não sei. E eu falei: não vou fazer tratamento nenhum, porque Deus é poderoso. E Deus me prometeu um filho. E se for para mim ter um filho, eu não preciso de 20 milhões. Eu não preciso nem de 20 mil, nem de 8 mil. Eu preciso apenas de 1. E se for gêmeos, eu preciso de 2. A minha esposa foi procurar saber. Ela tinha que fazer 2 cirurgias. Uma cirurgia, depois ia cicatrizar. Ela faria outra cirurgia para poder ter chance de gravidez. Eu disse: se eu fosse você, eu não faria, porque Deus vai operar um milagre. Marcaram a cirurgia. O médico foi viajar. Quando o médico voltou, antes que o médico voltasse, nós estávamos lá na pastora Neuza, lá no ministério. Aquela mulher foi usada em profecia, profundamente, que ela não sabia nem o nome da criança. E ela disse: irmã Juscelane, Deus manda te dizer que o teu Samuel está a caminho. Ela subiu onde cai. 3 meses depois, a minha esposa engravidou do Samuel. Aleluia. Cadê a cirurgia? Quando o médico ligou: ai, a sua cirurgia, que cirurgia? Eu estou grávida. Como você está grávida? Milagre. Deus é Deus de milagre. Quando deu um certo tempo, dava uma tempestade, eu imaginava uma voz falando: papai, eu estou com medo da tempestade. Eu imaginava o meu filho Samuel, que era o primeiro que ia vir, depois veio os outros, todos eles são importantes para mim. Mas eu imaginava: pai, eu estou com medo, posso dormir com o pai hoje? E eu não tinha criança. Eu tinha marcado na página da minha Bíblia: eu já agradeço ao Senhor pelo meu Samuel que virá. Mas eu já havia chorado muito. A minha esposa falava: parece que não vai acontecer nunca, né? Parece que não vai acontecer. Dá uma olhada aí. Ele chegou. Um dia eu sonhei que 2 braços por trás de como aquele berçário do hospital, por trás do vidro, me mostrava a criança. Eu acordei chorando, eu falei: Ju, eu vi, Deus mostrou nosso filho, ele parece comigo, não sei, eu vi o menino, eu vi, como assim? Deus mostrou, 2 braços mostravam uma criança. Quando a gente recebeu a palavra, 3 meses depois ela engravidou. Deus é fiel em suas palavras, aleluia. Queridos, no decorrer desse tempo que eu estava lá na pastora, eu nunca cheguei atrasado num culto e numa reunião. Atravessava toda essa trajetória daqui para lá de moto no dia que o irmão lá não ia, e voltava debaixo de chuva, no tempo de chuva. Aquele rio que vai lá para Campo Limpo, inundava, eu não sabia o que era chão, o que era rio. E eu voltava, e ela falava: se não quiser, você não precisa vir. Eu falei: não, eu preciso de tomar essa chuva, porque um dia eu quero ver meus obreiros tomando também, para poder vir honrar o nome do Senhor. Foram todo esse tempo. Aí um dia, eu sonhei que eu estava indo para a igreja, e eu entrava na igreja. Quando eu entrava, aqui aparecia uma escada.
Aí eu olhava, a igreja deixou de ser igreja. Ela tinha virado uma escola, a escola do Resende, a escola que eu estudei. Eu e a minha esposa, ela estava comigo. Quando eu chegava na portaria, eu conheço muito bem aquilo que eu estudei ali, onde tem aquela grade. Saía a pastora Celina com a pastora Neuza de óculos, parecendo professora, e falava: pastor Sandro e pastora Juscelane, vocês podem entrar aqui? Eu falei: pode. Aí eu entrava, ela falava: dá uma olhada aqui o que eu tenho para vocês. E quando eu olhava, havia 2 certificados, um escrito meu nome e outro escrito o nome da minha esposa. E eu acordei e falei para ela: o que é isso? O que isso quer dizer? Quando eu fui para a igreja, a pastora foi tomada de profecia e falou: pastor Sandro, Deus manda te dizer que você foi aprovado, varão. Deus sempre confirma as suas palavras. Glória a Deus. Sempre confirma as suas palavras. Eu pensei que quer dizer o quê? Não tem mais como ir para lá, não tinha mais jeito. A minha esposa estava grávida. Já imaginou? Um homem de quase 2 metros de altura, dentro de um tórax com a sua mulher, com as suas 3 filhas, quando não ia a sua quarta, com a minha esposa, às vezes a Ingrid e a minha esposa grávida. Quando a gente saiu daquele tórax, ninguém entende. Até hoje a gente não compreende como cabia todo mundo ali dentro, mas a gente percebeu que não dava mais. Eu falei: o senhor vai me dar carro? A pastora, ela gostava de mim, ela falou: não vai com a perua, tenta trazer gente. Eu falei: pastor, não tem jeito, acabou para mim aqui. Foi um lugar que eu aprendi, foi um lugar que eu fui repreendido, mas foi um lugar que eu fui muito abençoado pelo ministério dela. Muito abençoado, muito. Nunca deixei entrar coisa no meu coração. Eu sou abençoado até hoje pela vida dela, até hoje. Aí começamos a orar, né? Começamos a orar. Oração. Eu subia para orar sozinho. Aí houve uma situação: para usar que o senhor tem isso para mim. Eu falei: Osmar, posso orar nas barreiras de uva? Osmar, pode? Não pode. Aí eu entrei dentro das barreiras de uva sozinho. Às vezes era 1h da manhã, 2h da manhã, minha esposa preocupada, eu estava sozinho naquele mato, sozinho ali. Senhor, eu não tenho carro, Senhor, eu não tenho nada, Pai, eu não tenho microfone, eu não tenho caixa de som, não tenho dinheiro para alugar salão, Senhor, não tem nada, não tem praticamente interno para vestir. Como que eu posso ser pastor? Como que eu posso cuidar de uma obra? Não tem instrumento, não tem nada, não tem púlpito. Eu entreguei tudo isso ali, e aí eu fui lá no ministério lá. Quando chegou lá, pastora Neuza de novo, profundamente, pastor Sandro, Deus me mostra você nas barreiras de uva, e você está fazendo uma lista de pedidos para Deus, e Deus manda te dizer que tudo o que você falou, tudo que você precisa daquela lista vai vir milagrosamente na porta da tua casa. Glória a Deus, aleluia. O tempo se passou, eu comecei a ver, era alguém: eu sou de outra igreja, Deus põe no meu coração, não sei se você acredita, para te trazer isso aqui, tá? Eu olhava, era 100 reais. Aí daqui a pouco outro, 60 reais. Daqui a pouco outro, 300, 700. Está acontecendo uma situação em que eu sonhei que uma mão fazia assim, entregava assim para mim um pacote de dinheiro. Eu vi as notas de 100, não folheou, não. Eu só via o pacote, mas eu sabia, tinha 800 reais ali, só tinha nota de 100. Sabe quem é? Aí eu contei para minha esposa. Quando foi no dia seguinte, eita Deus, glória a Deus. Abri o portão: eu sou católico, tá? Católico. Não sei se você vai acreditar, mas Deus mandou eu trazer o dízimo que eu dou na igreja católica e dar na tua mão, tá bom? Olha que essa noite eu sonhei que vinha alguém me entregava um pacotinho de dinheiro, que não tinha uma nota de 10, não tinha uma nota de 20, era só nota de 100. Ele falou: já estou todo arrepiado. Eu ia falar: e tinha 800 reais, eu tremi na base. Porque eu falei: se eu falar que tem 800 reais e não tiver, ele vai ficar chateado. Vai que tem 500, vai que tem 400, eu não falei. Eu errei de não ter falado. Contei 800 reais redondinho. Glória a Deus. Isso é Deus. Outra situação,
A minha esposa sonhou que uma pessoa chegava na igreja e entregava 2.000, sabe por quê? As coisas estavam terríveis. Por que eu estou falando isso para você? Pra você entender que talvez eu tenha entendido errado. Por quê? Porque chegava dinheiro, pagava as contas e ficava sem nada. Não dava para comprar um sapato, não dava para comprar nada, como até hoje é assim. Aí ela sonhou que alguém trazia 2.000. Eu falei, ai Senhor, que seja verdade, meu pai. Está no culto. Aí eu estou olhando que a fila da oferta enroscou, não andava. Parou. Eu falei, mas o que está acontecendo que a fila não anda? Aí eu vi que alguém tentava enfiar o pacote de dinheiro dentro do gasofelásio. Não conseguia enfiar. Tentava colocar. Aí a minha esposa correu lá, abriu o fundo e ela jogou pelo fundo, falou, não entrava. Eu falei, glória a Deus. Quando tinha R$1.800. Glória a Deus. Ah, mas não era 2.000. Falei, olha, será que você lembra o sonho? Foi esse mesmo? Foi esse mesmo, era 2.000. Estranho, quase veio 2.000, mas Deus é perfeito. No outro dia, Deus é fiel. Abre o portão e falou, ó, não consegui tirar todo o dinheiro, eu te trouxe os 200 que estavam faltando. R$2.000. Glória a Deus. Amassai. Deus é fiel naquilo que Ele fala. Aleluia. Aí, queridos, passou uma outra situação, né? Paga a conta, fica liso. Uma outra situação, que a coisa foi ao extremo. Já estávamos devendo em torno de R$4.000. Aluguel atrasado, igreja atrasada. Falei, meu Deus, de novo. Falei, e agora? A minha esposa tinha lido um livro. Naquele livro, um missionário falava assim, que ele estava extremamente precisando de dinheiro. Ele orava a Deus, Senhor, eu preciso de $1.000. O Senhor envia em minha conta. Naquela mesma semana, foi depositado $1.000 na conta daquele missionário. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aí eu falei, olha, eu sei que nem sempre vai ser assim, mas eu preciso de mais do que isso. Eu preciso de uns R$7.000. Eu preciso de 4.000 para cima. Eu preciso para pagar a conta, se eu não ficar liso, porque sempre fica uns 7.000. Deitei o joelho, comecei a orar. Falei, vamos ver se comigo vai acontecer. Comecei a clamar, comecei a orar. Senhor, tem misericórdia. Daqui a pouco, pastora, senti fazer um depósito de R$1.000 aí na tua conta. R$1.000. A uma irmã que mora para lá, que não está aqui, senti de fazer uma doação na vida do pastor, uma doação de R$1.000, R$2.000. Aí um casal de pastores de lá da Jesus Cristo é o Caminho, na reunião de oração, Deus falou, faz um cheque de R$1.000 e leva na casa do meu servo lá em Louveira, no bairro Santo Antônio. Ela falou, pode ser amanhã, Senhor? O Senhor falou, oxe. Glória a Deus. Aí para o Jetta na porta de casa, hein? Deus mandou, tá aqui, R$1.000. 3. Aí daqui a pouco a irmã do obreiro, o pastor já deu uma olhada na sua conta? Falei, eu não. Então acho bom o pastor dar uma olhada. Fui olhar lá, R$4.000. Deus me enviou em uma semana R$7.000 para pagar minhas contas. Aleluia. O irmão que passava por aqui, que era carreteiro, que vinha uma vez por mês no culto, pediu a conta do serviço dele lá em Alta Floresta e fez o depósito na minha conta. Então foi o tempo em que eu posso dizer que eu vivi. Durante todo esse tempo Deus tem cuidado da minha casa, tem cuidado da minha vida. Quando foi esse tempo a coisa apertou, a gente está apertado, Deus sempre cuida. Sempre Deus cuida. Passa verdade? Passa, mas Deus cuida. Eu imaginava que ia ser difícil, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil assim. Eu sabia que a gente poderia passar por dificuldades, mas não imaginava que seria tão difícil assim. Sabe o que é? Você ficar recebendo ligação de cobrança? Sabe? Eu não sou perfeito não. Eu vou contar um erro que eu cometi. E eu tenho certeza que é menor do que o erro de Davi. Porque Davi, além de matar Urias, ele cometeu adultério com a esposa dele. Eu não aguentava mais ligação de cobrança na minha casa. É o senhor Santo, posso falar com o senhor Santo? Quando é que pode pagar? Pode ser na sexta-feira? Até agendando para sexta, não tinha o dinheiro. Aí passava da semana, posso falar, senhor Santo? Vamos, então vou agendar para o dia tal, tudo bem?
Não aguentava mais, teve um dia que eu sou de carne. Alô, senhor Sandro? A mulher achou a ligação tá ruim. Senhor Sandro, alô? Acho que não. Alô? Acho que a ligação tá ruim. Tudo desligou. Eu falei, ai meu Deus, me perdoa, pai. Eu não aguento mais. Foi uma única vez que eu fiz isso, mas eu fiz. E aí? Vai continuar sendo minha ovelha? Já cometeu erros? Eu cometi também. E cometo até hoje. Nunca vou querer ser perfeito, porque perfeito só Jesus. Então, eu cometi esse erro. A ligação deve estar ruim, ela está chiando. Alô? Não aguentava mais? Eu vou falar o quê? Pode ser para sexta-feira, eu não tenho dinheiro, como que eu vou pagar sexta-feira? Foi isso. Aí Deus sempre me socorreu. Daquele dia em diante eu falei, irmão, quando ligar, se atende. Passa para alguma coisa para mim, vamos resolver. Nunca mais vou fazer isso. Pronto, está resolvido. Esse tempo foi um tempo difícil demais para mim. Alguém pode falar, mas então não é Deus na sua vida. Então não é Deus, porque homem de Deus não passa dificuldade. Porque olha para aquele homem lá, olha para aquele ministério ao nosso lado, olha para aquela igreja que não cresceu. Não pode ser obra de Deus uma coisa dessa. Isso não, Deus não quer. As pessoas que não conhecem Bíblia já pensam isso. Abre a sua Bíblia. Glória a Deus. 2 Coríntios 11, 27. Vamos na verdade ler a partir do versículo 22. Aqui Paulo está falando, questionando e se opondo aos falsos profetas. Se você ler o versículo 13, tem isso. O versículo 22, ele vai falar dele. Diz assim: vocês são todos hebreus? Eles são todos hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Repare, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, e em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome. Repare, a palavra forte: fome e sede, e em jejum, e muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimem cada dia, o cuidado de todas as igrejas. O apóstolo Paulo passou fome. Ele não morreu de fome, mas ele passou fome, ou a Bíblia está errada. Então não era Deus na vida de Paulo. Paulo não era um apóstolo verdadeiro, e a gente quer pegar todas as cartas de Paulo, arrancar fora da Bíblia, ou ele era um homem de Deus. Ah não, se é Deus eu chupe. Por que o pastor fica reclamando desse jeito? É lógico, eu recebi a mensagem, e eu criei como quando você recebe uma mensagem. Tinha um chamado na minha vida. Na nossa trajetória, muitas vezes a gente comete até alguns erros. Não, acho que talvez poderia até deixar de ser um cabeleireiro, deixar de ter a loja, mas mais para frente, talvez eu fiz algo fora do tempo também. Abre Filipenses 4, versículo 11, vai. Diz assim: sei estar abatido, sei também ter em abundância. O cenário não muda, Paulo. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, quanto a ter em abundância, como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo passou dificuldade, Paulo passou fome. Aí eu pergunto a você, não era Deus na vida de Paulo? Eu passei dificuldades em minha vida, muitas, e até hoje passo. Quando recebi a mensagem, eu me embasei nas Escrituras. Exemplo que eu dou, abre em 1 Timóteo 5,17. Me embasei em versículos assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ora, eu falei, bom, eu estou contando uma trajetória de 8 anos. Eu falei, com certeza eu posso passar aperto, mas eu vou ser sustentado. Abre aí também
em Gálatas 6:6. Coríntios, depois de Coríntios, se eu voltar aí de Efésios, você acha fácil. Gálatas 6:6. Aí diz assim a palavra de Deus, Gálatas 6:6. Porque o que é instruído na palavra de Deus, né? Palavra. O que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Sabe o que é isso? Aqui não está dizendo o que é instruído na palavra, leve, sobra na casa de Deus. Está dizendo, reparta. Não está dizendo o que é instruído na palavra, leve à casa de Deus quando você puder. Está escrito reparta. O que é repartir? É tudo que eu tenho, tudo que eu recebo, eu faço uma repartição. Eu falo, isso aqui é para Deus, isso aqui é para a obra de Deus. Então a gente leu versículos como esse. Vai em 1 Coríntios 9, versículo 9. Está escrito assim: porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado de bois? Então, porventura Deus está falando dos bois? Ou, não diz certamente de nós, certamente que de nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança, e ser participante. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito que de nós colhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais juntamente nós? Mas nós não usamos esse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que o que de contínuo estão junto ao altar, participantes do altar? Agora repare o 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Tudo isso entrou em nossa mente. Pensando, não, vamos largar tudo, vamos parar com tudo. Mas as mensagens que recebemos, vamos parar. E quando a gente parou, a gente se viu nessa situação. Foi uma situação muito difícil, mas foi uma situação em que eu contemplei grandes milagres de Deus na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na minha família. Uma situação em que não tinha mais o que fazer. A imobiliária, que a casa estava na imobiliária, ia subir quanto? Quanto que era? Equivalente hoje a quanto? Uns 300. Eu não podia pagar aquilo, como que ia pagar mais 300? Aí eu falei, Mona, vamos ter que sair da casa. Ah, mas a casa é boa para as crianças. Como que pode? Só Deus sabe onde a gente vai. Não se apegue em nada, querida. A gente vai ter que sair daqui. Não vai ter jeito. Vamos ter que achar um outro lugar para morar. E aí ficou assim. Pois naquela mesma noite eu tive um sonho. Uma trajetória de 8 anos eu estou contando para vocês. Em que eu estava num beco sem saída. E tinha uma fogueira no chão. Eu vi algumas pessoas da igreja. Entrava um homem barbudo, cabeludo. Entrava falando em línguas e falava, quem é o pastor Sandro aí? Eu falei, sou eu. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não saia daquela casa, nem por situação difícil, porque ontem foi amargo, mas hoje é doce. Apontava o dedo na minha cara. Quando foi no dia seguinte, a condição era trocar o portão para não subir o aluguel e pintar a casa inteira com tinta boa. Naquela mesma semana, um pintor, que era marido de uma mulher que ia nos cultos lá, falou ele que a mulher dele, não sabemos porquê, a gente teve um sentimento de pintar a casa do pastor. Falou, o quê? A gente sentiu de pintar a tua casa. Mas por quê? Falou, não sei, o Adriano começou a ter um sentimento de pintar a tua casa. Falei, mas e a tinta? Ah, ele falou que é para dar tudo, Deus mandou dar tudo. E vai pintar tudo com coral. Estou fazendo propaganda nenhuma, hein? Pintou minha casa inteirinha. Ah, mas ficou o portão. Aí tinha um membro da igreja lá, que era serralheiro. Falou, vou trocar esse portão com o pastor aqui. Pegou o resto de portão velho que os cachorros mijavam, estava acabado, e montou ali para fazer a grade.
e pegou o portão da minha irmã, que ela estava dando embora, e colocou lá, e eu estou naquela casa até hoje, para a glória de Deus. Essa é a trajetória que nós temos passado e enfrentado, eu e a minha família, durante todo esse tempo. Só, queridos, que a gente cansa. Ninguém é de ferro. E já se colocou no meu lugar? Eu não estou falando que eu sou melhor do que você, mas você já imaginou você vivendo dessa forma? Durante todo esse tempo, documento do carro atrasado, eu olhar para minha esposa mal vestida, falar, sempre vestindo alguma sobra. Minha esposa é linda, e eu sei que ela merece ser bem vestida. E eu sonho, esse dia vai chegar, em nome de Jesus. Atravessando toda essa temporada, a gente pensou, não, mas nunca vai faltar o leite, nunca vai faltar a fralda da criança, nunca vai... A gente enfrentou dificuldades, entende? Vocês entendem que eu não estou brincando com a obra de Deus. O que a gente enfrentou até hoje é uma história real, é algo difícil de se viver. Escassez, tempos de altos e baixos, momentos em que você se sente o homem mais espiritual do mundo, você se sente o Elias da vida, você sente que você orar vai chover, mas momentos que você pensa, minha oração está passando do céu, de tão triste que eu estou, tão abatido que eu estou, fraco. Aí Deus vem e faz como fez com Elias. Aquele homem que estava pedindo a morte lá debaixo do pé do zimbro, vai lá e fortalece ele e prepara ele para uma caminhada de mais 40 dias. Glória a Deus. É assim que Deus faz. E por causa disso, eu tomei uma decisão. Que decisão? Eu falei, eu prefiro trabalhar, prefiro fazer um curso do que pôr a venda dentro da casa de Deus, do que fazer bazar aqui, do que envolver a igreja com política. E aí eu meti a cara para aprender isso que eu estou aprendendo hoje, que são os códigos de programação. Dividiu o meu tempo? Dividiu. Claro, como não ia dividir? Imagina você olhar uma tela cheia de códigos, sua cabeça embaralhar tudo. Eu nunca falei para vocês, mas hoje eu vou falar. Nunca falei porque eu tive vergonha de falar. Sabe até que série eu estudei? Até a 5ª. Eu não fiz nem a 6ª série. Agora eu vou terminar pelo enseja, porque eu decidi uma mudança geral na minha vida. E Deus falou, assim como você é, vou colocar teólogos para você ensinar. 2 vezes eu estive em frente de teólogos passando uma palestra para eles. E eu não fiz nem a 6ª série, mas eu vou terminar. Fui para a Microcamp fazer o curso de informática. Lá na Microcamp, falei, Senhor, o Senhor sabe quem sou eu? O Senhor pode fazer com que aconteça? E Deus faz. Eu não fiz nem metade das provas. O professor falou, olha, eu nem vou dar a prova para você fazer. Falou para a classe, ele não precisa fazer, eu vou assinar o certificado dele. Por quê? Porque ele está pronto. Falou, mas não precisa. Eu não estou querendo me engrandecer. Eu quero que você entenda que Deus, Ele faz transformações da água para o vinho. É Deus que faz. Sem Deus, nada dessas coisas aconteceria na minha vida. Nada, nem o passar lá, nem nada. Mas quando Deus está, Deus faz acontecer. Aí quando eu vi os códigos, linguagem de HTML, CSS, WordPress, um monte de linguagem de programação, eu embaralhei tudo, meu sogro pagou o curso, falei, meu Deus, eu arrumei confusão agora, porque seu pai pagou isso aí para mim, eu não vou conseguir fazer. Eu falei, ai meu pai, e agora? Olha aí, quem vai conseguir? Minha vida se embaralhou tudo. Eu comecei a ver, eu comecei lá no mato orar. E lá eu falava, Senhor, o Senhor conhece tudo, o Senhor não fez um homem para desistir. Eu quero falar para você hoje, igreja, você não pode desistir. Em Cristo Jesus você não é um vencedor, você é mais do que vencedor. Louvado seja Deus. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. O Senhor conhece tudo, o Senhor conhece essas linguagens. E quando foi um desses dias que aconteceu comigo, igual a Bíblia se abriu uma tela, e eu vi os códigos passando tudo. Eu não ouvi uma palavra de Deus, mas eu escutei como se Deus falasse, filho, eu sei tudo, eu conheço qualquer coisa. Daquele dia em diante, eu comecei a entender os códigos. Era para mim tirar um certificado em 3 meses. Sabe quantos certificados eu tirei? Chuta, 6 certificados. Era para mim tirar apenas um, de web design completo. Eu tirei o certificado de CSS avançado, posicionamento de objetos. Eu tirei de Flexbox CSS, tirei de tipografia avançada, web design completo, que esse era para fazer em 3 meses, UI avançado, e o WordPress com o CMS, que é gerenciamento de conteúdo. 6 certificados reconhecidos
em todo o território nacional com CNPJ e tudo. Eu? Não. Deus faz isso. Glória a Deus. Mas quando eu pego algo para fazer, eu não levo a brincadeira. Eu faço de verdade. Entende? Eu sei que é difícil, mas eu vou para cima. Eu enfraqueço, eu penso em desistir, logo Deus me faz ser retomado, e aí a gente retoma, e no final das contas, ainda existe mais gigantes para ser derrubado. Há mais uma linguagem super difícil, mas Deus também vai me dar ela. Quem sabe, é agora o tempo em que eu vou poder ver as coisas acontecerem. Quem sabe é agora que eu vou poder entrar lá dentro daquele mercado, porque isso também é obra de Deus, e encher o carrinho para voltar para minha casa. E falar: olha aqui, esposa, a compra está aí, a compra do mês. Eu vou poder abençoar a obra de Deus também. Eu também vou ter meu dízimo também. Mas é preciso saber que eu tentei durante 8 anos, sem isso, não deu. Agora é tempo de eu mexer. Mas de uma forma ou de outra, é para a glória de Deus. De uma maneira ou de outra, o nome do Senhor será exaltado, será glorificado, será engrandecido, porque Deus, Ele merece o nosso melhor. Aleluia. Eu estou terminando, é verdade, estou acabando já, agora. Esta obra de Deus, só vou fazer um micro resumo agora. Sabe como a gente começou? A caixinha de som do computador. Peguei a caixinha de som, tá? Se alguém achar que está muito extenso, quiser ir, pode ir. Eu vou terminar. Peguei a caixinha de som do computador e comecei na área de casa. Cadeira, primeiro, antes que chegasse tudo que Deus falou, a cadeira que são as cadeiras de cabeleireiro, as cadeiras de casa, o banco de cabeleireiro. Foi ali que se começou essa obra, dessa forma. Compramos com o dinheiro do dízimo aquela lona amarela que está lá na área lá, para tampar o frio para os irmãos poderem adorar a Deus. E Deus derramava a sua glória naquelas lonas. Era tremendo o que acontecia. Foi assim que se iniciou esse ministério. Tudo isso, a lona foi comprada com dinheiro de dízimo. O que eu falo para você? Tem pessoas que não tem que dizimar. Não tem que dizimar. Como você vai pagar aluguel? Como você vai comprar cadeira? Como você vai arrumar o som? Como vai pagar água? Como vai pagar força? Tudo isso é pago com dinheiro de dízimo. A lona foi comprada com dinheiro de dízimo. E Deus foi abençoando aquela obra. Você pode até se colocar de pé se quiser. Eu vou dar terminando, em nome de Jesus. Quando eu comecei aquela obra, eu ainda não era pastor, mas atuava como tal. Não porque eu falava para ser atuado. Assim que eu iniciei aquela obra, no primeiro domingo que eu comecei, veio uma missionária, aquela missionária do sonho, que disse: olha aí, estava numa outra cidade. Na reunião de oração, Deus falou para ela: volta e vai para esta cidade de Louveira, porque tenho eu uma obra para fazer no meu servo. E naquele mesmo dia, em meio a testemunhas que estavam ali, eu e a minha esposa recebemos a consagração pastoral. Tenho todos os papéis, todos os documentos na minha casa. A outra pastora, que era do sonho, que aparecia lá, quando fomos lá na igreja, depois de um bom tempo, recebemos a confirmação do ministério pastoral. As duas pessoas envolvidas, as duas pessoas participaram, porque Deus confirma as suas palavras. Aleluia. É assim que Deus faz. É assim que Deus opera. Eu vou finalizar, porque eu sei que está ficando muito extenso, e eu vou estar entregando. Tudo que eu queria dizer é que essa igreja tem tudo para dar certo. Tudo. Ela pode ser uma igreja ganhadora de almas. Ela tem tudo para dar certo. Mas todos nós estamos sujeitos. Eu poderia desistir. Eu poderia. Não poderia? Lógico que eu poderia. Há irmãos que manifestaram o seu sentimento em relação a essas palavras que eu falo, que não gostaria que isso acontecesse, que ficaria triste, que me considera como homem de Deus. Mas eu sou um homem. Se Elias pediu a morte, imagina um homem como o pastor Santo. Eu sou um homem. Se eu desistisse, que ela ficasse lembranças pelos seus propósitos que tiveram. E se eu desistisse, isso não significaria que eu me desviei. Porque quem se desvia é como Demas, que abandonou o pau e saiu mamando o presente século. Eu estou dizendo que eu estou lutando com todas as forças que eu tenho para que ela funcione. É isso que eu estou fazendo, ainda que muitas vezes com falhas. E eu ainda creio e tenho esperança de que eu possa alcançar isso. Em nome de Jesus.